ver vocês, já tinham umas pessoas aqui, alguns de vocês que eu não via há muito tempo, né? A Andressa, o José, a Elise e a Sofia, de vez em quando aparecem, né? Mas os outros aqui eu não fazia tempo que eu não via vocês, então é bom revê-los, né? Então, vamos aqui começar. A gente, como eu já tinha, eu acho que eu comentado aí na aula anterior, na último encontro nosso, nós falamos sobre internacionalização de empresas brasileiras, né? Aliás, só para sublinhar aqui, todos os textos já estão disponíveis no Moodle, tá? Enfim, bom, então nós falamos na semana passada sobre a internacionalização das empresas brasileiras, um fenômeno, né, um fenômeno que nós dissemos aí que é relativamente recente, data do século XXI, com aquelas observações que eu fiz aqui na semana passada, né? E essa internacionalização de empresas brasileiras, ela, ela, as primeiras, né, que aconteceram, foi ainda na ditadura militar, mas inexpressivas do ponto de vista de valores e do ponto de vista da frequência das empresas que se internacionalizaram. Era relativamente um processo ainda muito incipiente. Mas já naquela época, um economista brasileiro chamado Rui Mauro Marini, vendo o que estava acontecendo e o que se desenhava ali pela frente, ele falou da possibilidade de um fenômeno que ele vai identificar como subimperialismo. E é exatamente então sobre isso aqui que eu queria conversar um pouquinho hoje com vocês. E eu tenho dois textos que eu disponibilizei sobre isso. O primeiro é do Matias Seibel. Ele fez a tese de doutorado sobre isso. E esse texto, de certa forma, é uma síntese aí bem resumida do trabalho que ele fez, que foi um trabalho bem longo, né? E, ele resgatou, portanto, essa teoria do subimperialismo, do Marini, e ele defende essa ideia do subimperialismo. E eu pessoalmente, eu tenho uma visão, uma crítica a respeito disso. Eu acho que o Brasil não tem essa função, não desempenha um papel de subimperialismo na América Latina, né? E tinha uma aluna aqui no curso de RI que exatamente, ela estava inclusive já terminando a faculdade e resolveu, mesmo no finalzinho, resolveu entrar para a iniciação científica e fez exatamente um artigo sobre esse assunto, que foi a Gabriela Blasi. Eu não sei se alguns de vocês conheceram ela. E esse artigo depois acabou sendo, inclusive, apresentado num seminário sobre seminário internacional sobre a América Latina, lá na USP, né? Foi ela quem foi lá apresentar o artigo, né? E ela ficou muito contente, porque normalmente nesses congressos, seminários, etc., tem outros pesquisadores, tanto do Brasil quanto de fora, que estão ali mais ou menos trabalhando sobre as mesmas temáticas, e ela se encontrou lá com uma outra aluna que foi apresentar, e essa aluna era orientada pelo Matias Seibel, que é aqui o cara do outro texto aqui, né? O professor lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Elas trocaram ideia lá e ela gostou muito, achou que foi muito proveitoso. Bom, mas ela nesse texto ela vai questionar exatamente se efetivamente existe subimperialismo no Brasil. Mas para a gente falar sobre isso, então, vamos dar uma olhadinha aí no que o autor fala para a gente, resumindo um pouco a teoria do subimperialismo do Rui Mauro Marini, né? Eu vou compartilhar aqui com vocês, ó, esse primeiro texto. Ai, meu Deus, o que é isso aqui? Não, não é isso aqui, ó. Vocês estão vendo o texto?
Sim? Sim. Ok. Ele inclusive usou aqui uma expressão, né, que, na verdade, foi usada lá no começo do século XX pelo Lenin, quando ele escreveu uma obra sobre o imperialismo. O Lenin escreveu uma obra cujo título era O Imperialismo, Etapa Superior do Capitalismo, né? Aí ele foi e usou esse título aqui, o Subimperialismo, Etapa Superior do Capitalismo Dependente, né? Bom, eu vou ter que passar o texto aqui, vou ter que ir uma hora para frente, outra hora para trás, mas a gente vai acompanhando aqui o que ele fala a respeito dessa questão do subimperialismo, né? Então, ó, que no comecinho da página 47, ele vai apresentar para a gente aí exatamente o que é exatamente esse subimperialismo. Ele escreve o seguinte, ó, a emergência do imperialismo e do subimperialismo constitui processos de amadurecimento da economia capitalista mundial. No centro, o primeiro, na periferia, o segundo, o subimperialismo, né? Com a passagem à fase dos monopólios e do capital financeiro. Então, essa fase aí dos monopólios e do capital financeiro refletiria, na visão dele, portanto, um estágio amadurecido do capitalismo, inclusive em países supostamente periféricos, né? Seu estudo, portanto, deve começar no nível de abstração do sistema capitalista, no quadro da entrada de um novo estágio do capitalismo como sistema mundial. Se o advento histórico do imperialismo remonta à virada do século XIX para o XX, o subimperialismo data da nova tendência integracionista do capitalismo mundial, oriunda do movimento de capitais do pós-Segunda Guerra. Né? Aqui ele cita um trecho da obra do Marini, né? Onde o autor escreve lá no finalzinho dessa citação, onde escreve aí, ó, o surgimento de centros médios de acumulação, que são também potências capitalistas médias, o que nos levou a falar de emergência de um subimperialismo. E no parágrafo seguinte, a gente volta depois ali para poder comentar, tanto o imperialismo como o subimperialismo ocorrem em um sistema capitalista organizado entre centros e periferias, numa relação histórica que se modifica no tempo e com base em divisões internacionais do trabalho que também se modificam no tempo, né? Bom, então, primeiro elemento aqui dessa conceito de imperialismo que ele apresenta para nós é que o capitalismo mundial, né, ele estaria estruturado de uma maneira piramidal, existindo, portanto... Espera aí um pouquinho. Ok. Existindo, portanto, os países mais desenvolvidos no topo dessa pirâmide. No meio da pirâmide existiriam alguns países mediamente desenvolvidos e os países, digamos assim, pré-industriais, né? Praticamente na base dessa pirâmide, né? Ou países com economias muito pouco diversificadas, né? O Brasil é um desses que estaria aí no meio da pirâmide como um país de economia industrializada, porém um país também dependente dentro da estrutura do capitalismo mundial. Coincide essa percepção do Marini, ela coincide com a visão do Immanuel Wallerstein, né, que escreveu lá a obra sobre o sistema mundo, né, economia mundo, e ele disse que existia o centro, existia as periferias e existiam as semi-periferias, né? Que seriam exatamente esses países aí que estariam na escala intermediária da divisão internacional do trabalho ou dessa pirâmide, né? Que representa aí a hierarquia do sistema capitalista. E seria exatamente nesses países intermediários aí
né, que surgiria a possibilidade desses países desempenharem papéis regionais subimperialistas, né? Bom, então esse aí é o primeiro elemento aí que ele traz para a gente. Lá no comecinho, lá na primeira página aqui do texto, ó, ele escreve aqui para a gente o seguinte, ó, Rui Mauro Marini, ao analisar as mudanças no sistema capitalista mundial nas décadas de 60 e 70, identificou a emergência do subimperialismo como uma nova etapa do capitalismo dependente, mediante amadurecimento de um novo tipo de formação econômico-social que na América Latina se materializava no Brasil, né? Então, veja só, o Marini, ele está escrevendo, ele está desenvolvendo essa teoria dele, observando aquilo que está acontecendo no mundo, principalmente na segunda metade da década de 60 e durante a década de 70, né? E o que ele estava vendo era um movimento muito incipiente e inicial. Porque, como a gente viu aqui na aula passada, foi exatamente ali nessa época, durante a ditadura militar, que o governo brasileiro negociou contratos, né? Alguns contratos com países, principalmente com países da África subsaariana e também do Oriente Médio, né? Países muitas vezes ricos em petróleo, dos quais o Brasil importava petróleo. Então, nós ali, o governo brasileiro negociou uma série de contratos e permitiu que algumas empresas, né, poucas, principalmente a Petrobras e algumas construtoras, construção civil, né, fosse lá trabalhar naqueles países. Ao ver isso, o Marini, então, projetou, ele achou que esse processo ele teria continuidade, né? E, assim sendo, seria possível imaginar exatamente esse desenho aí do subimperialismo, ou seja, países periféricos, porém industrializados, como era o caso do Brasil, e com uma indústria já relativamente amadurecida, né, esses países poderiam aí desempenhar um papel subimperialista em algumas regiões, né? Então ele projetou isso aí, né? Resta saber se isso vai ter algum tipo de ressonância posteriormente, né? Vou dar um pulinho lá na página 46, ó. Página 46, aqui onde o autor escreve para nós o seguinte, ó. O que é o subimperialismo? Como pretendemos demonstrar, o subimperialismo deve ser compreendido como um nível hierárquico do sistema mundial e, ao mesmo tempo, uma etapa do capitalismo dependente, sua etapa superior, a partir da qual algumas formações socioeconômico-sociais convertem-se em novos elos da corrente imperialista, sem deixarem a condição de economias dependentes, mas passando também a se apropriarem de valor das nações mais débeis, além de transferirem valor para os centros imperialistas. Essas formações econômico-sociais que ascendem à condição subimperialista logram deslocar contradições próprias ao capitalismo dependente, né? Então, muito claramente aqui, ele está dizendo para nós que esse universo grandioso aí, do que nós chamamos de periferia no capitalismo, né? Os países que estão aí dentro não se desenvolvem todos de maneira idêntica, né? De maneira simétrica, né? Então, alguns países, como o Brasil, na América Latina, a África do Sul, na África, a China, na Ásia, né, foram apontados na época pelo Rui Mauro Marini como
países com uma possibilidade muito grande de se converterem, então, em países subimperialistas. Ou seja, eles seriam elos, né, de ligação de todo o sistema mundial, né? Eles continuariam sendo, isso é muito importante chamar atenção para isso, eles continuariam sendo países dependentes dos países mais desenvolvidos, portanto, os imperialistas, mas eles passariam a desempenhar um papel subimperialista em relação aos países pré-industriais, portanto, menos desenvolvidos ainda do que eles, né? E aqui o autor deixa claro aqui nessa definição, porque uma das características, né, do imperialismo é exatamente que as empresas dos países imperialistas elas participem, né, do desenvolvimento econômico dos países periféricos e transfiram valor desses países para os desenvolvidos, né? Essa transferência de valor é feita mediante a transferência de lucros, de dividendos, né, de royalties, né? E aqui o autor está mencionando para nós que esse mesmo processo de transferência de valor, agora, porém, dos países mais pobres e menos desenvolvidos em relação a esses países aí mediamente desenvolvidos, esse processo se repetiria. De tal maneira que, na verdade, o subimperialismo ele representaria, de certa forma, guardando aí as devidas proporções, né? Mas ele representaria uma espécie de reprodução do imperialismo, agora, porém, em relação a países ainda mais pobres, né? O que é uma situação extremamente complexa, se efetivamente isso existisse, porque significaria que nós estaríamos, de certa forma, no imperialismo, né? Se nós podemos exercer um papel subimperialista sobre os mais fracos do que nós, por que não os desenvolvidos não podem também exercer de dominação e subordinação em relação ao Brasil, né? Mas seria mais ou menos uma reprodução desse fator imperialista de extração de valor excedente, porém agora dos países aí semi-periféricos em relação aos países periféricos, né? Dá um pulinho aqui, ó, na página 49, onde ele ainda... Deixa eu ver aqui, peraí. Concluir aqui com esse assunto. 49. Aqui, ó. Então ele diz aqui para nós, ó, falando do, né, capitalismo independente, o subimperialismo consiste, segundo Marini, na forma que o capitalismo independente assume ao chegar à etapa dos monopólios e do capital financeiro, né? Um estágio superior do desenvolvimento, no qual, a seu estilo dependente e subordinado, o Brasil entraria na etapa de exportação de capital, assim como na rapina de matérias-primas e fontes de energias do exterior, como o petróleo, o ferro e o gás, né? Então, mais ou menos repete aí o que ele falou nos outros passagens do texto, né? E na sequência aí, ó, o autor escreve o seguinte aqui, ó: nesse sentido, a chegada de um país dependente à etapa subimperialista põe em marcha o estabelecimento de uma divisão subregional do trabalho, em proveito do capital subimperialista, assinalada pela apropriação do valor das nações mais débeis, as quais se tornam objeto da conformação de uma esfera de influência que atende aos interesses da reprodução do capital sediado no país subimperialista, seja ele de propriedade da burguesia interna, seja de capitais provenientes dos grandes centros imperialistas, sendo comum a associação entre ambos, né?
Aqui nesse trecho, o que eu acho que a gente precisa ter mais atenção aqui é quando ele diz aqui que o subimperialismo ele daria origem a uma divisão subregional do trabalho, né? Então, assim como os países imperialistas determinaram praticamente por suas políticas imperialistas que os países periféricos iam ter suas economias voltadas para a produção primária, né? Alimentos, extração mineral, matérias-primas, né? Enquanto eles lá se concentrariam no desenvolvimento manufatureiro industrial, supostamente o país subimperialista ele redesenharia a divisão internacional do trabalho em relação aos países sobre os quais eles se imporiam, portanto, como potências subimperialistas, né? É importante a gente ter isso em mente, porque isso me parece um elemento chave para a gente poder rejeitar daqui a pouco, né, exatamente o Brasil como um país subimperialista, né? Acho que há elementos que permitem a gente perceber que o Brasil jamais conseguiu construir isso que ele chama aí de uma divisão subregional do trabalho. Um pouquinho para frente aqui, ó, ele cita de novo o Marini, né? E escreve aqui, ó, a superespecialização que surgiria dessa divisão subregional vem a ser, assim, a contraparte de uma intensificação da dependência e se realiza sobre a base do que se acreditou até há pouco ser a chave para a emancipação econômica da América Latina, o desenvolvimento industrial, né? Ou seja, como ele já mostrou aí em outras passagens que a gente comentou aqui, o subimperialismo, ele supostamente ele se desenvolve, né, em razão do desenvolvimento industrial dos países periféricos, né? Vou pular aqui um pouquinho e a gente vem para cá, onde o autor escreve aqui, confirmando essa etapa, né, do desenvolvimento, etapa superior do capitalismo dependente, né? Então ele escreve aqui para a gente, ó, o amadurecimento de um país à condição subimperialista está além de uma conjuntura específica e de um país singularmente considerado. Corresponde, na verdade, à chegada da economia dependente à etapa dos monopólios e do capital financeiro, engendrando novas tendências que esse grau de acumulação coloca, né? Então, mais uma vez aí, ele repetindo aí para nós que nós estamos diante de um processo que é um desdobramento do próprio desenvolvimento histórico do capitalismo e do processo de acumulação capitalista. Não esquecendo, né, gente, que nós vimos lá que as empresas brasileiras, elas vão se internacionalizar, principalmente a partir do processo de globalização, né, resultante de todas aquelas transformações que nós vimos aqui com os professores, os textos aí do Rubens Savaia e também do Carlos Aníbal Costa, né? Bom, daqui a pouco eu volto a essa questão da internacionalização de empresa brasileira para questionar um pouco se isso é suficiente para a gente falar de subimperialismo, né? Bom, e logo na sequência, olha, ele aqui traz um elemento importante. Ele diz aqui para nós o seguinte, ó, a projeção em termos políticos das condições apresentadas anteriormente, ou seja, o desenvolvimento dos monopólios e do capital financeiro e a elevação
na composição orgânica do capital, de tal modo a amadurecerem para engendrar o subimperialismo, exige outros elementos, como um Estado forte, com uma burguesia com projetos próprios, e que converta esses projetos próprios de expansão econômica e política em projetos nacionais, o que implica persuadir ou subordinar outras frações burguesas ou persuadir e subordinar outras classes sociais, tanto no terreno interno como no externo, né? Portanto, o país subimperialista, ele exige, é uma pré-condição para que ele possa desenvolver-se como país subimperialista, ele necessita de um Estado forte, ele necessita, olha só, isso aqui é importante, de projetos próprios, né? E esses projetos, veja só, o autor não deixa isso aqui muito claro, mas o projeto das nações imperialistas, eles não podem estar limitados ao seu benefício próprio. Então, esses projetos devem ser de tamanha envergadura ou de tamanho alcance que atraia, inclusive, os países que serão ali envolvidos, né, nessa subordinação à economia subimperialista, né? Então, um Estado forte, com uma burguesia, com projetos próprios, que converta esses projetos, né, em projetos nacionais. Eu diria mais do que isso, em projetos internacionais, né? Porque não há condição de um país exercer um papel imperialista, né, ou de subordinação de outros países, se ele não fizer concessões, né? Então, os países, por exemplo, imperialistas desenvolvidos, né, eles, o projeto que eles tinham de desenvolvimento abria campo para o desenvolvimento de classes superiores dentro dos países periféricos. Não foi por outro motivo que surgiram aqui as burguesias nacionais, que a gente falou sobre isso lá quando comentamos o processo lá de internacionalização das empresas brasileiras, né? Consequentemente, esse país subimperialista, ele vai ter aquilo que o próprio autor ele menciona aqui, né, numa citação do Marini, né, o exercício de uma política expansionista relativamente autônoma, né? Aí a importância do papel do Estado Nacional. E por que relativamente autônoma? Porque esses países subimperialistas continuavam dependentes dos países imperialistas, dos países desenvolvidos, né? Então, isso aí é um elemento importante. Eu vou pular um pouquinho aqui, vou lá para a página 58, onde ele vai complementar isso aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Então, na página 58, lá embaixo, o autor nos diz aqui, ó. Nos dias atuais, sob a vigência do novo padrão exportador de especialização produtiva, a indústria de transformação cedeu lugar às indústrias extrativas, né? Isso aqui já é um outro problema do subimperialismo brasileiro, hein? E as matérias-primas despontaram novamente como o segmento que imprime dinamismo ao padrão de reprodução, alterando a forma histórica da dependência. Estes segmentos, ou seja, esses segmentos aqui de indústrias extrativas, né, principalmente, juntamente com a valorização financeira em si mesmo, e alguns poucos ramos
do padrão de reprodução anterior são a pedra de toque do capitalismo brasileiro nesse começo de século, né? Se antes os ramos da indústria de automóveis, a de eletrodomésticos e a indústria bélica faziam do mercado externo, do consumo suntuário e do Estado fatores de realização dos valores de uso produzidos, hoje são principalmente as exportações do agronegócio e do segmento de extrativa mineral que mobilizam o mercado externo na segunda fase da circulação, enquanto a indústria automobilística prossegue encontrando no consumo suntuário do Estado, isenção de impostos, etc., seus canais de realização, né? Então, é importante a gente ressaltar que nós tínhamos visto, né, nós já tínhamos visto aqui, na verdade, nos outros textos, que durante a década de 90, né, com o neoliberalismo, né, as políticas neoliberais, a economia brasileira sofreu profundas transformações com o aumento do papel desempenhado pelas empresas multinacionais estrangeiras, né? Vimos também que as empresas brasileiras, né, tinham perdido, principalmente no ramo da indústria de bens duráveis e não duráveis, tinham praticamente sido incorporadas pelas grandes corporações. Ora, o que tinha sobrado no Brasil, com poder e força competitiva, como a gente comentou, era exatamente aquelas empresas mais ao setor primário, né? Portanto, essas aqui de extração mineral, né? Extração mineral, o petróleo também faz parte, né, da riqueza mineral, e empresas também que se utilizam muito de matéria-prima ou mão de obra barata. Então, o setor de construção civil também entra aí com um papel importante, né? Então, ele está dizendo aqui para nós, o autor, que apesar do Brasil ter se industrializado, construído uma base industrial diversificada, né, desde o pós-guerra até o final do século XX, hoje, segundo ele, o tal do subimperialismo aqui brasileiro estaria sendo liderado por empresas do setor de extração mineral, né? Para essas empresas aí que nós temos capacidade de competir no mercado internacional, né? Isso aqui levanta um outro problema, como eu falei sobre o subimperialismo, né? Por quê? Porque a gente sabe que o poder multiplicador, né, as empresas exercem sobre a economia geralmente é relativamente pequeno. O multiplicador que eu falo, o impacto que ela tem na economia como um todo, no sentido de ativar, abrir campos para investimentos para outras empresas, etc., não é lá muito grande, como acontece com a indústria dos setores de bens duráveis e não duráveis, ou bens de capital, né? Então, aqui já é um fator extremamente limitador, né, para que o Brasil pudesse desempenhar aí um papel de potência subimperialista, né? Vou voltar aqui um pouquinho. Gente, se vocês quiserem me interromper aqui, fiquem à vontade, hein? Aqui, olha, na página 52, o autor enumera algumas condições necessárias para que a industrialização de um país dependente, né, possa dar vida ao subimperialismo, né? Então, a primeira condição necessária está aqui, ó, letra A ascensão de um país dependente
para a condição de subcentro regional, respondendo pelas pautas de acumulação mundial, ao se converter em subcentro da indústria pesada. Veja, ele está dizendo aqui para nós que um país industrializado, né, ou com um grau de desenvolvimento industrial, para que ele se transforme numa potência imperialista, é necessário que essa sua indústria ela seja capaz de colocar em movimento um subcentro regional de acumulação mundial, né? Veja, é difícil a gente aceitar que, por exemplo, que na economia brasileira isso tenha sido capaz de se desenvolver, né? Principalmente em razão aí da supressão, né, de várias empresas brasileiras, tanto públicas quanto privadas, da década de 90 para cá, né? Mas é um dos elementos que ele lista aqui como sendo uma condição necessária para o país ser um país subimperialista. O que seria exatamente um subcentro regional de acumulação de capital? Ora, seria uma economia que tivesse uma força que viesse em grande parte da sua própria capacidade de acumulação de capital e, consequentemente, de investimento. E essa sua capacidade, essa autonomia no processo de acumulação de capital, poderia, portanto, desempenhar um papel de motor no desenvolvimento com o propósito, na verdade, de estimular, né, investimentos em outros países da região, né, que viessem a ser feitos para acompanhar o desenvolvimento do país subimperialista, né? Bom, eu penso que essa realidade está longe da nossa realidade, da realidade brasileira, né? Portanto, mais uma questão aqui para ser questionada sobre o Brasil ser um país subimperialista. Outra coisa que é preciso é a unidade entre frações da burguesia, por meio do deslocamento de suas contradições. Ou seja, isso aqui está ligado àquilo que Antônio Gramsci, né, discutiu lá na obra dele sobre hegemonia de classe dentro de um país, né? Ou seja, uma elite industrial desenvolvida, avançada, próspera, né? Ela deveria, no Brasil, assumir a liderança desse processo subimperialista, graças exatamente ao poder por ela adquirido ao longo do tempo pela própria industrialização do país. Ora, o que nós vimos no Brasil na década de 90 para cá foi exatamente a burguesia brasileira abrir mão do setor produtivo da economia, vendendo, né, transferindo as empresas que possuíam para empresas multinacionais estrangeiras, ou fusionando as suas empresas com essas estrangeiras maiores, né, portanto, um sócio menor dentro do capitalismo mundial. Nós não vimos ali, na verdade, uma burguesia industrial brasileira que tivesse ali assumido a liderança de um processo de expansão da economia brasileira, né? Pelo contrário, ela praticamente se dissolveu. Hoje a burguesia industrial brasileira ela é ínfima, ela tem uma importância muito pequena dentro da economia brasileira, né? Hoje uma boa parte da burguesia que antes estava no controle das iniciativas e dos investimentos industriais, hoje estão vinculadas diretamente ao setor financeiro, né? Elas não vivem mais necessariamente de investimentos industriais, mas de investimentos especulativos em títulos governamentais e outros, né?
um outro elemento aqui complicado para falar de subimperialismo no Brasil. A formulação de um projeto nacional subimperialista. Eu, sinceramente, é minha opinião pessoal, eu acho que o Brasil nunca teve isso. Projeto nacional subimperialista. Aliás, eu acho que nunca houve projeto nacional no Brasil. Não é nem subimperialista, nem outro qualquer. Eu tenho o entendimento que, desde o início da nossa independência, né, desde o início da independência do Brasil, lá em 1822, a elite econômica brasileira, né, que podia ser considerada ali a burguesia da época, né, que era uma elite agrária, né? As elites brasileiras, quando o Brasil se tornou independente, elas estavam vinculadas diretamente à produção mineral ou agrícola, ou extrativa, né? Portanto, setor primário. E o que aconteceu com essa elite nossa lá no início do século XIX, logo depois da independência do Brasil? Ela podia ter tomado a liderança, né, as rédeas do desenvolvimento do Brasil, ainda que esse desenvolvimento fosse realizado, talvez, não certamente, talvez, num ritmo menos intenso do que aquele que aconteceu, o que é difícil de a gente prever, né? Mas não, o que foi feito pelas nossas elites se acomodaram na condição de produtores de bens privados, de bens agrícolas, de matéria-prima, né, de outros produtos da economia extrativa, pecuária também, né? Então se voltaram ali para aquelas atividades, digamos assim, todas elas vinculadas ao setor primário da economia, e como tiveram os mercados dos países desenvolvidos, dos Estados Unidos e da Europa, abertos para que eles pudessem vender o que produzissem, então eles se contentaram nessa situação. Vamos produzir aqui o que a gente tem condição de produzir hoje. Nós vamos exportar isso para os países desenvolvidos, vamos trazer de lá divisas, né? E com essas divisas nós importamos exatamente aquilo que nós não somos capazes de produzir, né? Então, dessa maneira, as empresas estrangeiras, seja através de importação, num primeiro momento, e depois através da implantação de filiais mais para frente, acabaram tomando conta do setor industrial no Brasil. E quando os brasileiros, né, empresários brasileiros, foram se envolver com a produção industrial, muito em razão do colapso da economia primária, que tinha se reproduzido ali ao longo de todo o século XIX até o começo do século XX, né, ainda assim, sem condições de confrontar o poder do capital transnacional, eles se ocuparam ali da produção daqueles bens da indústria de bens não duráveis, né, que geralmente exigiam investimentos menos volumosos e, ao mesmo tempo, menor intensidade tecnológica, né? Ou seja, as elites brasileiras, me parece, esse é o meu entendimento, né? Elas, desde o início, elas se colocaram numa posição de subserviente, né? Entregando a liderança, né, digamos, do motor de crescimento e de desenvolvimento nacional ao capital estrangeiro, né? E veja, todos os países onde a burguesia nacional ou as elites econômicas nacionais assumiram as rédeas do desenvolvimento do país, um dos elementos principais desse projeto nacional, né, esse projeto de desenvolvimento nacional, como ele fala aqui, um projeto nacional, era exatamente a educação, né? Não há condição se tornar um país líder, um país economicamente forte, se não tiver
um sistema educacional absolutamente conectado com o sistema econômico, né? E no Brasil, na verdade, nós não temos sistema educacional no Brasil. Aqui no Brasil nós temos educação, né? Então você tem aí instituições que foram criadas para todos os lados. Elas existirem não implica que exista um sistema, porque um sistema ele tem que estar conectado com o resto das atividades brasileiras, né? Então, necessariamente, não tem isso no Brasil. Nós, aqui no Brasil, nós temos um hábito muito grande de copiar o que tem fora, né? Então, nós vimos que nos países desenvolvidos tinham faculdades, tinham universidades, e nós fomos criando aqui também. E aqui passou também a se formarem pessoas qualificadas, etc, etc. Mas faltava conexão, faltava exatamente essa perspectiva sistêmica, né? A tal ponto que no Brasil pessoas hoje se formam, se qualificam e muitos se veem pressionados a saírem do país porque a economia não absorve exatamente aquelas pessoas que estão sendo preparadas, que estão sendo qualificadas, né? Aí você percebe que não existe sistema, existe coisas soltas, retalhos, né? Enfim. Na letra D aqui, ó, a formação de trustes capitalistas nacionais com a atuação do Estado como instrumento de intermediação na vinculação da economia dependente ao imperialismo. Aqui eu acho que sim, o Brasil aqui conseguiu, né? Isso aqui conseguiu formar, etc., trustes nacionais, grandes corporações nacionais, né? Principalmente nos setores onde nós somos mais competitivos, né? Acho que o melhor exemplo é a Petrobras, que é uma empresa de capital misto, não é uma empresa pública, é uma empresa de capital misto. Então aqui o texto está falando a formação de trustes capitalistas nacionais com a atuação do Estado, né? Então o Estado como instrumento de intermediação na vinculação, etc. Então o Estado participando aí da Petrobras, e em alguns casos o Estado não tem uma participação direta, mas tem indireta, financiamento de grandes conglomerados, né? Então eu acho que isso aqui sim, a letra D, o Brasil chegou, os governos brasileiros chegaram a fomentar a criação desses grandes trustes. E a condição de economia dependente, que não apenas apresenta transferência de valor, mas também se apropria de valor das nações mais débeis, né? Então essas aí seriam as condições, supostamente, que o país necessitaria para se converter numa potência subimperialista. Eu vou trazer aqui o último elemento dessa teoria, aqui na página 46, aqui onde o autor escreve exatamente aqui o seguinte, ó. Essas formações econômico-sociais que ascendem à condição subimperialista logram deslocar contradições próprias ao capitalismo dependente. Por exemplo, saturação dos mercados internos, né? De modo a assegurar a reprodução ampliada e mitigar alguns efeitos da dependência mediante formas específicas do padrão de reprodução do capital. E, agora aqui, ó, mais importante, uma política de cooperação antagônica com o imperialismo dominante nas diferentes conjunturas, sem questionar, contudo, os marcos da dependência, mas pleiteando uma autonomia relativa para o Estado imperial, né? Deixa eu ver aqui, vamos dar um pulinho aqui rápido, lá na página 60, ele fala de novo disso, né? Onde é que está aqui? Página 60, lá embaixo. Então, aqui na página 60, ó, ele menciona aqui, ok, né? Então, o autor fala para nós aqui, as relações entre a burguesia brasileira e o imperialismo devem ser vistas dentro das leis da cooperação antagônica,
que se estabelece no processo de integração internacional do capitalismo. Cooperação antagônica significa que o país subimperialista jamais deixa a condição de economia dependente. Não é um país imperialista, né? Sem poder questionar o domínio imperialista em si mesmo, senão estaria questionando o próprio capitalismo, a burguesia nacional pode, no entanto, barganhar por melhores relações dentro da sua subordinação. Oi? Alguém falou alguma coisa? Não. Por melhores relações dentro de sua subordinação, melhores preços, melhores acordos, até áreas próprias para exploração, né? Como proposto, o antagonismo expressa a busca por uma autonomia relativa na política internacional e pelo controle de uma parcela da massa de valor, de modo a ser uma economia que não apenas transfere valor para o exterior, os países desenvolvidos, mas se apropria de valor dos países menos desenvolvidos, né? Bom, no que diz respeito aí à concepção do realismo, mais ou menos esses aí são os elementos principais aí dessa teoria, né? Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre isso? Fazer algum comentário? Olha, aqui, nessa questão dessa antagonismo, né? Essa política de cooperação antagônica, né? Eu acho que nos dias de hoje, principalmente, eu penso que isso aí praticamente no Brasil, se é que chegou a existir em alguma época isso aí, talvez um pouco no período do governo do presidente Lula, mas tirando isso, nós hoje, isso aí soa, na verdade, quase uma caricatura da política brasileira, né? Porque nós hoje temos um presidente que, inclusive, bate continência para a bandeira estrangeira, né? Então, essa política, né, essa cooperação antagônica, na verdade, no nosso caso, não tem antagonismo nenhum, né? Antagonismo nenhum, né? Eu estou falando de agora, de recentemente, né? Portanto, se talvez já não dê para falar de subimperialismo do passado recente do Brasil, falar disso atualmente, eu acho que seria, né, um absurdo, né? Mas, enfim, eu vou tirar esse aqui, então, esse texto. Deixa eu ver aqui. Vocês conseguem ver aí o outro texto, gente? Sim, professor, dá para ver. Sim. Então, esse é o texto que eu comentei lá da iniciação científica. A aluna é essa aí, Gabriela Blasi de Andrade, né? Bom, então ela aqui vai tentar refletir um pouquinho sobre essa questão, né? E a primeira coisa que ela faz, aqui a partir da página 3, né, é resgatar um pouquinho, primeiro, a teoria do subimperialismo, né? Então, ela resgata a teoria do subimperialismo e aqui na página 4, ela escreve aqui o seguinte: o Marini indicava que 3 países latino-americanos poderiam conjugar as variáveis de industrialização e tal: Argentina, México e Brasil. Porém, só o Brasil expressa plenamente na América Latina um fenômeno dessa natureza, né? Porque o Brasil teria conseguido reunir aquelas pré-condições que foram listadas aí no texto anterior do Matias Lucci, né? Então, ele vai apontar, o Marini, né,
que o Brasil, na América Latina, a África do Sul, na África e a China seriam os países aí capazes de desempenhar papéis subimperialistas no mundo. Bom, aí ela passa aqui a fazer uma leitura sobre as relações do Brasil com a América do Sul, né? E ela vai dizer aqui, por exemplo, que no governo do presidente Geisel, né, o Brasil começa aí com uma política, né, que ela chama de diplomacia pragmática, né? A diplomacia pragmática, delineada no então governo da década de 70, né, se aprofundou no governo Figueiredo, do finalzinho dos anos 70 e começo dos anos 80. A política externa brasileira pretendia, naquele momento, maximizar as oportunidades de desenvolvimento do país, utilizando para isso as relações bilaterais e multilaterais, o comércio e serviços, a luta contra o protecionismo do Norte, propagando a nova ordem internacional e a cooperação Sul-Sul, né? Em relação à América Latina, houve, portanto, duas iniciativas, né? Nessa época, a construção, né? A organização da ALAD, né? Que é a Associação Latino-Americana de Integração, e o apoio do Brasil à revitalização da OEA, na década de 70 e início dos anos 80. Né? Nesse período, esses arranjos aí da ALAD, principalmente, né, que abriu fronteiras, diminuindo tarifas, etc., entre os países latino-americanos que participaram da ALAD, nesse período o Brasil conseguiu alguns resultados positivos em termos de saldos comerciais com a América Latina, né? E principalmente de penetrar mais dentro dos países latino-americanos, né? Então ela mostra aí números, né? Aqui nesse segundo parágrafo, né? Ela está dizendo aqui, ó, em 1967, 9,7% das exportações brasileiras dirigiam-se a países sul-americanos, em 67. Ao passo que em 83, portanto, depois dessas iniciativas levadas aí adiante pelos militares na década de 70, principalmente, as exportações passaram a corresponder a 18%, né? Então passou de 9,7% para 18,1%. Nesse contexto aí, ainda que isso não signifique subimperialismo, né? Pode-se dizer que o Brasil tinha uma política, deu uma orientação à sua política externa que visava ampliar a influência do Brasil nos mercados externos. E, pelo menos no tocante à América Latina, deu resultado, né? Porém, né, a Gabriela vai chamar atenção aí, ó, no texto, né, para a crise que vem logo na continuação dos anos 80, né? A crise que nós já conhecemos aqui, estamos cansados de conhecer, de falar sobre isso, né? E, posteriormente à crise, o que aconteceu foi que na década de 90, o Brasil adotou as políticas ditas neoliberais, né? E essas políticas neoliberais, elas trouxeram impactos negativos para a economia do país, né? Imediatamente, né? O Brasil tentou ainda, no âmbito da América Latina, promover o Mercosul, né? Promover o Mercosul, e também a chamada aí, né, a integração da infraestrutura regional sul-americana, né? Então, ela comenta exatamente isso aqui na página 7, né? Fala aqui do Mercosul, né? Que começa lá em 91, né? Com o Tratado de Assunção, né? Isso aqui na verdade, esses acordos Brasil e Argentina começam antes, já na era na gestão do José Sarney, em 86, né? 86, 89.
mais ou menos. E tem continuidade aí com Fernando Collor de Mello, em 1991, com a criação do Mercosul, né? E em 2000, já no governo de Fernando Henrique Cardoso, o Brasil lança aí esse chamado programa ou iniciativa de integração da infraestrutura regional sul-americana, né? Porém, né, tendo em vista as políticas neoliberais concomitantes com tudo isso, os resultados não foram muito favoráveis nesse período aí. Aqui, ó, na década de 1990, ela diz aqui para nós, em 1990, 4,2% das exportações brasileiras destinaram-se aos países do bloco, ao passo que em 98 o número cresceu para 17%. Né? Portanto, isso aqui foi no período aí da década de 90, o período da integração regional, né? Mas deixa eu ver se o resultado está aqui para frente, espera aí. Ela vai apresentar dados aqui, onde ela vai mostrar para a gente exatamente esses dados, que vai haver uma queda nas relações aí comerciais do Brasil com o Mercosul. Onde é que ela colocou isso aqui? Desculpa, página 9 aqui, né? Deixa eu ver aqui, ó. Somada a esta vulnerabilidade brasileira frente à demanda externa, tem-se um processo mais amplo de redução das exportações de manufaturas. No ano de 99, esses produtos correspondiam a 57% das exportações brasileiras, reduzindo-se para 45% em 2010 e 38% em 2014, o que corresponde a uma redução de 19 pontos percentuais, né? Bom, então aqui ela já está falando do período do início do século XXI, né? Que, portanto, foi um período de estímulo, né? Ao avanço das empresas brasileiras na América Latina, através do governo Lula, né? Aqui na página 8, ó, ela chama atenção aqui, né, que o governo Lula, adotando aqui uma postura ativa, pragmática, né, buscou concentrar-se em espaços ainda não ocupados, isto é, em cooperar com países cujos mercados apresentavam potencial para a absorção de produtos brasileiros, como os sul-americanos, árabes, África do Sul, China, Índia e Rússia. Ademais, Lula da Silva buscou uma atuação ativa nos fóruns internacionais a fim de fortalecer a figura do país frente ao sistema internacional, né? Porém, ela vai constatar aqui, né, que o resultado disso, né, sentido principalmente durante a gestão da Dilma Rousseff, né, que vão apresentar esses números aí que a gente acabou de mostrar, né? Então, ó, de 99, né, o Brasil perdeu posição, na verdade, nas exportações de produtos manufaturados, e as exportações de commodities, por sua vez, correspondiam a 23% em 99, passou para 38% em 2010 e depois para 44% em 2014, né? Isso mostra o que o Rubens Savaia chamou lá no texto dele de especialização regressiva, né, da economia brasileira, que teria acontecido a partir da década de 90 e dali para frente, né? Ou seja, a indústria que nós custamos tanto para desenvolver depois da Segunda Guerra Mundial, ela começou a recuar, né? E o país passou por um processo de desindustrialização, né? Consequentemente, aumentou o peso, né, da economia primária, baseada principalmente aí na produção de commodities, né, na economia brasileira.
houve, portanto, aí uma regressão. Ora, veja, o subimperialismo, assim como o imperialismo, eles pressupõem o desenvolvimento, o crescimento, a diversificação das economias imperialistas. Foi o que aconteceu com os países hoje desenvolvidos. E com o Brasil, teria sido ele subimperialista? E, paralelamente ao subimperialismo, o país se desindustrializaria. Paralelamente a isso, ele passaria por um processo de especialização regressiva, voltando quase a ser o que ele foi lá antes da segunda metade do século XX, né? Então, são elementos aqui que colocam em xeque, né, não a teoria do subimperialismo, né, colocam em xeque a possibilidade do Brasil ter satisfeito as condições para se transformar numa potência subimperialista, né? Os governos petistas, principalmente os dois mandatos do Lula, como a Gabriela chama atenção aqui, né, tiveram, né, uma ambição muito grande, no sentido de efetivamente assumir a liderança da integração latino-americana, né? Lula queria que na América Latina, né, o Brasil tivesse um papel meio semelhante àquele que a Alemanha, àquele que a Alemanha tem na unificação europeia, porque na União Europeia, a Alemanha é o motor da União Europeia. Na Ásia, no processo lá de integração asiática, quem desempenha um papel de motor daquele desenvolvimento na Ásia é a China. É o país responsável, mais industrializado, é o país responsável pelo grosso dos investimentos que são feitos, e graças aos investimentos da China, a China começa a abrir espaço para que empresas de outros países possam também crescer na sombra, né, dessa expansão da economia chinesa. E no Brasil, Lula, né, e o governo dele, né, e ao lado dele as elites brasileiras, né, ou parte delas, pelo menos, né, sonhava exatamente que o Brasil desempenhasse esse papel na América Latina, né? Mas o que a gente viu foi que o governo, a gestão do Lula teve 2 mandatos, 8 anos, né? E quando Dilma assumiu o poder, todo o desenho começou a degringolar, né? A ponto de, já na metade do primeiro mandato, já não se falava praticamente de integração latino-americana no governo da Dilma. Eram tantos problemas internos, né, que isso saiu completamente da linha de política, né, dos interesses do Brasil. Aqui na página 9, ó, a Gabriela ainda ressalta aqui, ó, autores como Brescia Pereira e Oreiro e Feijó desenvolveram estudos sobre a tendência de redução do peso da indústria de transformação na economia nacional, somada à expansão dos setores primário, exportadores e de serviços. Esse processo, denominado desindustrialização, encontra raízes na lógica de inserção brasileira no modelo liberal periférico na década de 1990. Né? Então, é o que a gente comentou, que os resultados desse, para quem acha que o Brasil, né, para quem defende essa ideia de que o Brasil tinha um papel subimperialista, né, na América Latina, fica difícil explicar que o país possa ter se desindustrializado na função de país subimperialista, né? E aqui, ó,
a Gabriela traz uma outra consideração aqui, né, onde ela colocou aqui o seguinte, ó, não há, portanto, uma média ou alta composição orgânica do capital, fator apontado por Marini como fundamental para o fenômeno do subimperialismo. Por que não há? Porque a composição orgânica do capital alta, ela é principalmente obtida nos setores manufatureiros e menos nos setores de commodities, onde o emprego de mão de obra ainda é muito volumoso. Não esqueça que a composição orgânica do capital é a relação entre o capital constante e o capital variável. No caso, o capital variável é a força de trabalho, né? Então, como nos setores primários, a intensidade no emprego de mão de obra é muito maior do que no setor secundário, né? Então, consequentemente, a composição orgânica do capital no setor primário ela é muito menor do que no setor secundário. O Brasil passou por um processo de desindustrialização, consequentemente, ela escreve aqui, né? Como resultado disso, não há, portanto, uma média ou alta composição orgânica do capital, o que foi um fator decisivo para que o país, na visão do Marini, pudesse desempenhar um papel de potência subimperialista, né? Aqui na página 11, ela menciona que é válido destacar que as empresas brasileiras, desculpa, que se internacionalizaram nesse período, sob os auspícios do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, apresentavam resultados não tão expressivos qualitativamente. Em primeiro lugar, os investimentos brasileiros diretos direcionavam-se prioritariamente às áreas de mineração e hidrocarbonetos, né? Gás, petróleo, preterindo processos que requerem mais capital e aqueles intensivos no uso de tecnologia, né? Em segundo lugar, a quantidade de empresas internacionalizadas era pequena, é ainda pequena, né? E, por fim, a existência de poucas operações com elevado valor médio, né? Então, ela está mostrando para nós aqui que a internacionalização das empresas brasileiras supostamente seria o sintoma, né, decisivo para configurar o subimperialismo brasileiro. A internacionalização das empresas brasileiras, elas, em primeiro lugar, não se deu com um número expressivo de empresas. Em segundo lugar, os valores envolvidos nesses investimentos externos eram relativamente baixos. E, em terceiro lugar, essas empresas se concentravam nos setores de mineração e hidrocarbonetos, né? Que, na verdade, tudo isso basicamente é mineração, né? E, finalmente, ela diz aqui para a gente, desse modo, podemos concluir que a expansão dos capitais e aumento das exportações brasileiras direcionadas à América do Sul não possuem relação necessária com um processo de desenvolvimento do capitalismo brasileiro, que estaria agora na sua etapa monopolista, tampouco na forma da unidade de interesses entre as elites nacionais e o Estado, embora esses fenômenos sejam frutos de uma articulação específica de políticas econômicas e dotadas de um teor nacionalista. Constata-se que, sob a perspectiva histórica, esses movimentos só são possíveis diante de um cenário econômico internacional altamente favorável, mesmo que por algum momento possam produzir a percepção de grande autonomia das economias dependentes frente ao capital internacional, né? Então, veja, existem muitos fenômenos, né, que externamente eles podem nos transmitir uma imagem, né,
mas que, na essência, eles contradizem a própria imagem que transmitem, né? Então, se é verdade, e a gente já tinha visto isso aqui antes, que a partir da década de 90, com a globalização, mas principalmente a partir do século XXI, as empresas privadas brasileiras que conseguiram subsistir à competição internacional resultante da globalização, se é verdade que elas se internacionalizaram, essa internacionalização em si mesmo não reflete a natureza subimperialista de um país. O subimperialismo não pode ser confundido com a internacionalização de empresas. É preciso que essas empresas desencadeiem, como foi dito aqui anteriormente pela própria teoria apresentada no texto anterior, é preciso que essa internacionalização desencadeie uma nova divisão subregional do trabalho, né? E condicione, portanto, os demais países latino-americanos à lógica da reprodução do capital no Brasil, né? Então, eu diria até que, durante o governo Lula, houve um projeto, um desejo muito grande de desempenhar um papel de liderança na América Latina. O Brasil até extrapolou as fronteiras latino-americanas, porque começou a colocar em debate, né, a questionar a própria estrutura do Conselho de Segurança das Nações Unidas, né? O Brasil reivindicou uma cadeira no Conselho das Nações Unidas, né? Reivindicou posteriormente também um lugar, né, entre os países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, né? O Brasil, inclusive, chegou a se intrometer numa negociação lá no Oriente Médio, envolvendo o Irã, né? Ou seja, o país deu saltos aí e tinha pretensões, pelo menos pretensões tinham, de desempenhar um papel de maior protagonismo na América Latina e também na economia internacional. Mas não é isso que determina o subimperialismo. O subimperialismo ele é um fenômeno real, ele não é um projeto. Não basta eu ter um plano, né, que as elites brasileiras elas são ambiciosas, né? Elas são ambiciosas, né, dentro das suas limitações, né? Então, eu diria que houve um desejo, uma vontade muito grande das elites brasileiras de desempenharem um papel de protagonismo na América Latina, mas o processo de internacionalização das empresas brasileiras nunca converteu o Brasil num país subimperialista que pudesse, né, construir em torno de si, né, um centro, né, que propagasse, né, desenvolvimento em outros países do continente, né? A conclusão dela, né, que a gente teve aqui nesse artigo, é exatamente que o Brasil não conseguiu alcançar essa situação aí prevista, né, pelo Rui Mauro Marini, de subimperialismo, né? Eu diria até que, para quem enxerga esse atraso, esse subdesenvolvimento, esses grandes problemas sociais e econômicos com os quais nós convivemos ainda nos dias de hoje no Brasil, para quem enxerga nisso alguma vinculação com a nossa situação de dependência econômica internacional, eu acho até bom que o Brasil não tenha conseguido se consolidar como uma potência subimperialista, porque seria realmente muito triste que a gente olhasse para cima
e reclamasse dos países desenvolvidos, dizendo para eles que eles, de alguma maneira, eles impedem, não é, um desenvolvimento mais acelerado, mais amplo, etc., da nossa sociedade, mas, ao mesmo tempo, nós praticássemos ações, né, no plano da economia e da política que, na verdade, reproduzissem essa mesma lógica, né, de travamento do desenvolvimento dos países menos desenvolvidos, né? Vocês gostariam de fazer alguma consideração aí, gente, sobre o que foi falado aqui hoje? Não? Prof, assim, eu sempre fui fã, né, do Marini, né? A teoria da dependência sempre foi uma coisa assim que me fez bastante sentido para mim, né? Eu acho que é por aí. Eu acho que se a gente for analisar a nossa história, talvez os militares tenham tido algum tipo de projeto, né? Principalmente com questão de armas, né? Armas atômicas e tal. E no caso de projeto de governo mesmo, de inserção como um representante, talvez, do Sul, né? No caso do governo do Lula, mais até do que do governo da Dilma, né? Sim, sim. O governo do Lula talvez tenha sido o governo mais ambicioso, né? Como foi mencionado aí no texto, né? O Lula, uma das principais, digamos, características da política externa do governo Lula, né? Foi estreitar as relações com o hemisfério sul, né? Tanto com a América Latina quanto a África, Ásia, Oriente Médio, né? A ponto de ter sido exatamente no governo dele que a China se converteu em 2010, né? Foi o ano em que a China se converteu em parceiro comercial mais importante do Brasil, né? Então, a ambição não faltou, né? Agora, não basta ambição para converter um país num país subimperialista. Eu penso que o único país... Até porque a gente teve um decréscimo da industrialização no governo do Lula, né? Sim, que começou antes, né? Começou antes e se manteve. E se manteve. E eu penso que, na verdade, a teoria do subimperialismo ela não está equivocada. O que só está equivocado é achar que o Brasil preencheu as condições para se transformar numa potência subimperialista. Eu tenho a impressão que o único país que conseguiu se converter nessa escala intermediária num país subimperialista no mundo foi a China, né? Aliás, a China talvez esteja começando a transitar até de um país subimperialista para uma potência com projeção até maior do que isso, né? Porque a liderança da China hoje não é mais apenas no entorno regional onde ela se encontra, né? Ela tem lá um papel absolutamente decisivo, mas a China hoje já estende, né, a sua liderança, e é essa liderança da China que eu estava falando aqui, que o Brasil não foi capaz de criar na América Latina. Porque a China foi para a África, o que a China fez na África? A China precisava de matéria-prima, precisava de petróleo, então a China chegou, inclusive, a financiar infraestrutura produtiva na África para obter os produtos que ela queria. Ora, ao fazer isso, a China cria uma base econômica que vai dar emprego para os africanos, muito provavelmente abre espaço para o surgimento de empresas africanas ali que vão ser fornecedores daqueles projetos maiores da China, lá naqueles países. Aí nós temos claramente um projeto, um programa, né, de desenvolvimento nacional chinês, mas que atende também os interesses dos países que começam a gravitar em torno da liderança chinesa, né? Ora, o Brasil jamais foi capaz de fazer isso, nem na América Latina, né? Nem na América Latina. Por exemplo, posso inclusive dar um outro exemplo aqui, que é o seguinte, falando de América Latina,
é até uma coisa que me surpreendeu. Eu não tinha conhecimento claro disso, mas quando eu estive na Colômbia, eu fiquei bem surpreso, porque na Colômbia não se fala de Brasil. Não se fala de Brasil. A Colômbia está completamente voltada para os Estados Unidos, né? Então você veja, a influência do Brasil em grande parte da América Latina, inclusive, não é nem sentida, né? E veja que a Colômbia é um dos maiores países da América Latina, né? E é uma das economias ao lado aí da Argentina, do Chile, talvez seja a quarta economia, mais, tirando o México, né? Mais importante aí da América Latina, aqui, principalmente da América do Sul, né? Então, só para concluir, que o Brasil, na verdade, nunca se transformou ou desempenhou um papel aí de economia subimperialista, muito embora não tenha faltado ambição das elites brasileiras, né? Para tanto. Tudo tranquilo, gente? Mesmo? Então tá bom. Olha, é, alguns de vocês eu talvez ainda veja nas bancas. Muitos outros eu provavelmente não vou ver mais, né? Eu amanhã vou disponibilizar o questionário para nossa avaliação bimestral e vocês depois vão me mandar esses questionários respondidos, portanto a gente já não vai ter mais um contato direto, né? Então, para aqueles que eu não vou encontrar mais, né? Eu quero, em primeiro lugar, eu quero agradecer a vocês, porque a gente esteve juntos aí durante algum tempo, né? Foram alguns semestres que nós tivemos juntos, e quero agradecer, então, a paciência de vocês, né? Quero dizer que muitas vezes eu acredito, tenho certeza que as perspectivas que eu adoto no tratamento das questões econômicas necessariamente não coincidem com aquilo que vocês pensam, não é? Mas vocês foram aí super tolerantes em suportar essa perspectiva crítica, né? Que muitas vezes, como a Alice chegou inclusive a comentar, né? Numa das nossas aulas, a Alice falou assim, eu me lembro, ela falou assim, quando a gente estava falando lá sobre aquelas empresas na África, etc., a Alice falou assim, olha, a gente sai dessa aula meio deprimido, né? Então, na verdade, a culpa não é minha, a culpa é do homem, né? É o que a gente faz no mundo, né? Mas, enfim, eu gostaria de agradecer a vocês, então, por esse tempo que a gente teve junto, por esse convívio pacífico aí, carinhoso que houve entre nós, respeitoso, né? E ao mesmo tempo, para aqueles que vão se formar agora, eu quero desejar primeiro uma apresentação bem-sucedida na banca, que tudo corra bem, e principalmente que daqui para frente a vida profissional de vocês possa, né, ganhar aí projeção importante, né, e que os sonhos de vocês agora possam ser realizados e que esses 4 anos que passaram aqui dentro da instituição sejam lembrados, inclusive, com alegria, no sentido de que vocês vão reconhecer que eles acabaram tendo uma importância grande na formação profissional de vocês e na vida profissional daqui para frente de vocês, tá? Então, meu muito obrigado para vocês e boa prova para todos, né? E a gente se vê aí pelos caminhos da vida, né? Continuamos, a amizade continua, independentemente aqui de ter terminado ou não a faculdade, né? Tá bom? Se algum dia precisar de alguma coisa aí, que eu esteja à minha altura, a altura da minha capacidade de poder atender, estou disposto aí, disponível para vocês. Tá bom? Então, gente, muito obrigado, um abraço e
até a próxima, para aqueles que a gente tiver a chance ainda tiver a chance de participar da PANCA. Tchau, gente. Muito obrigado. Tchau, prof. Obrigada. Tchau, um abraço. Prof, obrigada a Tchau, você. Acho que em professor. nome da turma a gente gostaria de agradecer por tudo que o senhor tem feito pela gente, pelas aulas, Com por todo o certeza. tempo que a gente passou junto. Foi tudo muito bom e muito aprendizado sempre. Muito Obrigado. obrigada. Obrigado, gente. Um abraço para vocês. Boa noite. Tchau, prof. Tchau, professor. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigado.